Como funcionam as canetas emagrecedoras? Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes, né? Obrigado pelo convite. E eu vou falar um pouquinho, explicar de uma forma mais sucinta do que são essas canetas emagrecedoras. Na realidade, elas são análogos de GLP-1, né? O que elas fazem na realidade? Elas são um hormônio semelhante ao glucagon, ou seja, ela diminui o nível de açúcar na corrente sanguínea, ela faz um negócio chamado retardo de esvaziamento gástrico, ou seja, você fica mais saciado por mais tempo, ela também ajuda a promover o peso, né? Então, assim, a princípio ela foi criada para isso. Conforme estudos foram evoluindo, foram mostrando outras eficácias. Antes das canetas emagrecedoras, a gente não sabia como reverter a diabetes. Hoje, alguns estudos já mostram reversão de diabetes, que até então você podia controlar, mas reverter era algo inimaginável. Hoje é uma realidade. Além disso, ela se mostrou eficiente em prevenir ou melhorar doenças cardiovasculares, ela mostrou eficiência em lesões renais, né, melhora da eficiência da função renal. Ela tem vários estudos que estão em andamento que se mostrou realmente eficaz, não para só o emagrecimento, outras coisas também, por exemplo, diminuir o ronco, então isso também gera morte, né, infarto e outras doenças. Ela se mostrou eficiente para redução de uso de bebida alcoólica, de uso de tabaco. Então, é uma medicação que ela provavelmente no futuro próximo, ela vai ter autorização não só para emagrecimento, como se tem hoje, para controle de glicemia, aqui ela foi criada a princípio, só que também para outros tipos, né? Como, por exemplo, o alcoolismo, que ela se mostrou muito eficiente. Anvisa autoriza canetas emagrecedoras genéricas. São canetas que também são confiáveis, os resultados são próximos, não são iguais, que isso fique claro, apesar de que se fala que é a mesma molécula, com a mesma eficiência, que não há diferença entre ela, na prática a gente vê sim uma diferença de eficácia, isso não tem como contestar. No dia a dia, na prática em si, você vê diferença, tanto que tem médico que não trabalha com genérico justamente porque vê uma eficácia menor, principalmente em ativos psiquiátricos. Então, há sim uma diferença, mas ela vai ser muito boa, porque são medicações de extrema importância hoje para a sociedade que nós temos, que é obesidade, infarto, diabetes, explodiu, aumenta a cada dia, só que tem que lembrar que são doenças que atingem principalmente classes mais baixas, porque pega medicações mais baratas, por exemplo preferem embutidos, salgadinhos, coisas que são mais baratas, só que causam muito mais problemas à saúde. E ela veio justamente, ela vai atingir um público de classe mais baixa. Obviamente, não vai ser extremamente acessível, né? É, 200, R$ 100, isso não vai acontecer, mas perto da realidade que nós temos hoje, ela é muito mais acessível. Então, vai atingir um pouco mais este público. Então, assim, a princípio, ela vai vir para ajudar, né? A gente vê com ela com bons olhos para um público de uma classe um pouco mais baixa e ela pode e deve reduzir a curva da obesidade e outras doenças crônicas que vêm aparecendo conforme a obesidade também avança. Nunca use sem orientação médica. Então assim, esse foi um dos motivos que a Anvisa bloqueou. Hoje ela é um controlado, porque como qualquer tipo de medicação, ela tem sua indicação. Então você não pode usar ela à torta e à direita como se vinha usando. Ah, eu vou para a praia e vou perder 3 quilos. O pessoal usava muito nesse estilo. Qual que é o problema? Você vai ganhando certa resistência, você vai perdendo a eficácia da medicação, e você, no futuro, caso precise, vai ser um problemão, porque elas não vão ser mais eficientes. Então, assim, não dá para usar de qualquer jeito, tem contraindicação, isso existe, então as pessoas têm que entender que ela tem risco, por exemplo, carcinoma de tireoide, se você tiver e usar ela, você vai ter um avanço desse tipo de câncer, então tem que ter cuidado com o uso dessa medicação, e fique claro, é uma medicação, tem seus colaterais, tem que entender os seus colaterais, quais são, para você também não cair e ficar bem pior, por exemplo, se uma pessoa tem hipoglicemia, ela usa essa caneta, a glicemia ela pode baixar mais ainda. A pessoa pode sentir tontura, desmaiar, bater a cabeça, levar uma lesão grave. Então você tem que ter cuidado, tem que entender que após o uso dela, a chance de você ter um rebote, né, o aumento, o reganho de peso é
4 vezes mais do que quem emagrece só com alimentação, dietas e treinos, né? Então, assim, tem que entender que tem essa diferença também. Outra coisa que é importante a gente entender que ela pode e provavelmente vai aumentar a compulsão. Então, pessoas que geram compulsivo, comiam errado, quando está em uso dela, ela pode ser que ela, geralmente ela diminui a compulsão, diminui a fome, porque é a função dela. Quando para essa medicação, o corpo vai tentar entrar no mecanismo compensatório. Ah, eu perdi muito peso. Então, o corpo fala assim, tenho que tentar recuperar. E geralmente, essas pessoas, se elas não tomarem cuidado, elas vão ganhar muito mais rápido, vão ficar mais viciadas em doce, carboidratos, que é uma realidade que a gente vê muito aqui no dia a dia do consultório. Então, assim, a gente sempre fala para o paciente, cuidado, não abandona o tratamento, não usa de qualquer jeito. Se for usar, vai ter que usar direito, porque justamente a gente acha que ela vai fazer tudo por você. Só que ela tem que ser atrelado à atividade física, a uma boa alimentação, qualidade de sono, orientações médicas do como proceder, fazer desmame, ou o que você usar, né, após o desmame dela, para que você não tenha esse rebote dessas compulsões, para que você não tenha um reganho de peso. Então, tudo isso é muito importante, tem que deixar claro, por isso que não se deve usar ela de qualquer jeito, com indicação de colega, de amigo, porque pode te levar futuramente, um futuro próximo, é um prejuízo que a gente nem imagina, né? É preciso mudar os hábitos de vida. Porque assim, a gente já sabe que a obesidade ela é uma doença crônica, então, na teoria, muitos pacientes, dependendo do nível de obesidade, você vai usar ela para sempre, porque não consegue manter o peso. É igual bariátrica. A chance de reganho da bariátrica é tão absurdo que as pessoas não imaginam. Por quê? Não muda o estilo de vida, não muda o seu hábito. Então, se você não mudar hábito, infelizmente, não vai conseguir manter peso. E sem acompanhamento médico, mais difícil ainda. Então, estudos mostram que pacientes que fizeram emagrecimento por conta própria, com o uso dela, que conseguiram se manter magro, é 20%. Pacientes que fizeram acompanhamento médico, após ela continuar o acompanhamento médico, sob orientações do médico, dependendo de uso de para controlar compulsão e outras coisas, com medicações mais tranquilas, teoricamente, conseguiram manter o peso dela, 80% conseguiram manter o peso. Então, há uma diferença absurda, porque se você ganha, vai e volta, quando você faz esse efeito sanfona entre ganhar e perder a todo momento, o que geralmente acontece? Você aumenta a chance de infarto e outras doenças do coração, você pode aumentar em até 80% e aumentar risco de outras doenças em até 120%. Então, esses cuidados a gente tem que ter uma orientação, tem que entender a medicação, ela é muito boa, não dá para falar que ela não revolucionou, a tecnologia dela foi maravilhosa. Hoje a gente fala para todo mundo, nossa, perfeito. Só que é aquele ditado, a gente vê tudo perfeito. Só que aquela pequena linha miudinha que ninguém lê, só lê o que quer ouvir, não dá. Então vai vir um problema futuro. Então a gente sempre fala para o paciente, quer usar por conta própria? É conta e risco, é a sua saúde e fique ciente que pode ser que você tenha como curar lá no futuro, ou pode ser que não tenha. A gente não dá para prever um estado que vai ser futuro. Usar caneta emagrecedora. Vale a pena? Vamos lá. Eu acho que todo mundo hoje tem indicação até para sobrepeso, coisa que não tinha só para obesidade e grau de IMC. Hoje nós temos para pessoas já sobrepeso. Ela é uma medicação muito boa, se deve usar, mas não use sozinha. Busque uma orientação médica, mude o estilo de vida, um trabalho conjunto com psicólogo, orientação médica, nutricionista. Vale muito a pena, assim, eu não sou contra ela, eu sou muito a favor. Eu falo para todo mundo, cara, todo mundo deveria usar, logicamente, quem tem indicação, todo mundo deveria usar. Essas medicações deveriam ser zero imposto, zero tudo, porque isso diminui doenças no SUS. Então, você quer usar, quer começar a usar, tá com medo? Busque o médico, busque orientações, entenda um pouco sobre a medicação e seus colaterais, não precisa ser extremamente expert, mas busque uma orientação médica para que você não perca dinheiro e não perca tempo e fique frustrado no futuro. É uma medicação que vale super a pena, eu super indico, e esses genéricos vai atingir um público hoje que não consegue bancar o valor alto delas. Então, assim, a meu ver, e de muitos colegas também que a gente sempre conversa, são medicações que realmente valem a pena demais. Gostou das orientações?
Você pode entrar em contato com o Dr. Felipe pelo Instagram, @Dr. Felipe Gazzoni. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.